E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Continuando a nossa aula sobre a metafísica em Aristóteles, falaremos hoje do conceito substância e os seus dois atributos, a essência e o acidente, além de falar sobre os conceitos potência e ato, e também sobre o conceito de primeiro motor imóvel. Para o filósofo Aristóteles, todo ser que existe no universo é uma substância, já que é constituído de algo físico. Por exemplo, pode ser uma pedra, uma caneta ou um ser humano. Por isso, a substância é aquilo que é em si mesmo, ou seja, cada substância existe por si mesma e é então o suporte dos atributos. Atributos estes que podem ser, de dois tipos: essenciais ou acidentais. A essência da substância é o atributo que pertence à substância, de tal modo que, se lhe faltasse esse atributo, a substância ela não seria o que é. Por exemplo, a substância ser humano. Ela tem como característica essencial o atributo da racionalidade. Por isso, a essência de todo ser humano é ser um ser pensante, um ser racional. O acidente, por sua vez, ele é o atributo que a substância pode ter ou pode não ter, sem deixar de ser o que ela é. Tomando novamente aí, de novo, o ser humano como exemplo, podemos dizer que os acidentes seriam as formas particulares que cada ser humano possui, como ser gordo ou magro, ser velho ou novo, ou ser belo ou ser feio, pois esses atributos não mudam a essência do que é ser um ser humano. Porém, podemos realizar aqui uma reflexão sobre essa ideia de racionalidade como sendo a essência do ser humano. Afinal, vamos tomar o seguinte exemplo. Uma pessoa em coma, que está ligada a aparelhos para continuar vivendo, ela não possui mais a capacidade de raciocinar. Isso quer dizer que ela deixou de ser um ser humano? Pois se ela voltar do coma, então ela vai voltar a ser humano? Ou, um ser humano que morreu, será que ele deixou de ser humano pelo simples fato de não poder pensar mais? Mesmo a gente vendo o seu corpo em nossa frente, pois nós não diríamos que este ser que está sendo velado aí em nossa frente não seria um ser humano? Por isso que a pergunta continua. Se a racionalidade não é aí a única essência do ser humano, então qual é a essência de um ser humano? Outros conceitos trabalhados na metafísica de Aristóteles são os conceitos de ato e potência. O ato é a forma de toda substância de como ela é no momento presente. Toda substância que existe no agora é em si mesmo um ato. Ou seja, cada ser, cada objeto que existe nesse exato momento é um ato. Já a potência, por sua vez, é a capacidade que cada substância tem de tornar-se alguma coisa. Em outras palavras, é a possibilidade que toda substância em ato tem de vir a ser. Afinal, para se atualizar, toda substância precisa sofrer a ação daquilo que já é em ato. Por exemplo, uma semente é uma substância enquanto ato, mas tem a potência de vir a ser um broto. E esse broto será um ato que tem a potência de se tornar uma árvore. E a árvore, ela é em si um ato, mas é uma árvore que tem a potência de se tornar um móvel, um brinquedo ou um carvão. Ou que suas sementes poderão vir a ser um dia, também outras árvores. O mesmo acontece com o ser humano.
pois o feto é em ato um feto, mas que tem a potência de se tornar um bebê um dia. Já o bebê, ele é em ato um bebê, que tem a potência de se tornar uma criança, que poderá vir a ser um adolescente, um adulto, um idoso, e se ele gerar frutos, né, durante a sua vida, continuará, né, ele vai continuar o processo da vida por meio de outros seres humanos. Mas algo que intrigou a Aristóteles, né, é o seguinte: e se a gente fizesse o caminho inverso? Pois se todo ato tem a potência de se tornar alguma coisa, indo assim, né, em direção ao futuro, o que acontece se formos em direção ao passado? Pois todo ser se originou de algo anterior a ele, que veio de algo então anterior, que veio de algo anterior e assim sucessivamente. Mas se fizermos esse caminho inverso, nós poderíamos ir também seguir essa sequência em uma direção ao infinito, já que todo ser foi produzido por outro ser, e assim por diante. Porém, o Aristóteles admite que não poderia existir um passado infinito. Por isso que o filósofo percebeu a necessidade da existência de uma causa primeira, que não foi causado por nada além antes dela. Aquilo que ele chamou de primeiro motor imóvel. Esse primeiro motor imóvel não é movido por nenhuma outra causa. Por isso ele é um puro ato, por não possuir nenhuma potência. E é através desse primeiro motor imóvel que tudo teve, tem e terá origem. Nós podemos aqui traduzir o conceito de primeiro motor imóvel como sendo o conceito Deus. Mas o Deus aristotélico não é um Deus como conceito religioso, mas sim como conceito filosófico, pois Deus aqui seria o puro pensamento, ou seja, é aquilo que pensa a si mesmo. Por isso que ele seria então o pensamento de pensamento.